Qual o melhor substrato para usar em replante de orquídea em vaso de barro? Nesse vídeo eu vou te dar as melhores opções de substratos e ainda vou fazer um replante aqui passo a passo para você ver o que eu costumo usar nos meus vasinhos de barro quando eu replanto alguma orquídea. Mas antes de iniciar esse vídeo eu já peço o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, está chegando agora, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Antes de eu fazer esse replante, eu vou mostrar algumas orquídeas aqui que vieram lá do Orquidário Fogaça, que inclusive é uma delas que eu vou plantar nesse vasinho lindo aqui, ó, que é lá da minha amiga Luciana, Suas Orquídeas e Artesanatos, que tem canal aqui no YouTube. Olha que fofura, o vaso é muito lindo. Olha que gracinha. E essa aqui é uma das orquídeas que veio lá do Orquidário Fogaça. A Jaque que me mandou. Jaque, obrigada pelas orquídeas, viu? Maravilhosas. Obrigada de coração. Você é sempre muito, muito querida. E olha só que linda essa orquídea Phalaenopsis. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Já faz umas 2 semanas, mais ou menos, que elas chegaram. Por isso que perderam bastante flores já. Porque dentro de uma caixa as flores não duram muito, é claro. Mas olha só que linda essa Phalaenopsis aqui. Essa aqui que nós vamos replantar e mais uma outra que é parecida. E olha só o vegetal dela, lindíssima. Agora tem uma outra aqui que é muito bonita. Eu coloquei nesse vaso de barro, mas ela tá só jogada aqui porque ela tava levemente úmida e esse era o único vaso que eu tinha para colocar a orquídea dentro. Olha só a floração. Essa aqui talvez ela ainda possa ter lá, acredito que tenha. Olha as flores, gente, olha que coisa mais linda. Essa aqui tá durando bastante a floração. Olha, é muito bonita, ela é diferente, é uma Big Lip toda pintada. É muito linda. E aí, se você gostar de alguma dessas, tira print e manda lá pra Jaque do Orquidário Fogaça, que ela vê pra você se ela tem. E aliás, ela posta sempre no canal do YouTube, Orquidário Fogaça, ela sempre posta lá, toda quarta-feira, as novidades que chegam. Aí você acompanha lá ela para você saber o que ela tem de novidades. E ela ainda me mandou mais algumas orquídeas lindas aqui. Essa aqui é uma mudinha de Phalaenopsis chileriana, olha que gracinha. Ela me mandou mais uma aqui. Eu coloquei nesse vaso também porque estava em um vasinho plástico e eu não queria que ficasse com muita umidade. E essa daqui também, gente, olha que linda essa outra orquídea que ela me mandou. Eu nem sei pronunciar o nome de tão difícil que é, mas eu vou deixar o nome escrito e vou ver se encontro a floração e deixo aí pra você ver. Olha que gracinha, já veio plantadinha na madeira. E essa daqui uma pintadinha que ela também me mandou. Ela sabe que eu gosto das pintadinhas. Olha só, gente, que graça, muito linda. Ela veio florida sim, mas como eu disse, faz umas 2 semanas que está na minha casa. Essa aqui é a Melium. É uma mini Phalaenopsis. Olha que gracinha. A florzinha dela é muito linda. Aqui já tá desidratada a florzinha, mas ela é muito bonita. E as orquídeas do Orquidário Fogaça são essas. Te agradeço imensamente, Jaque. Muito obrigada. Você sabe que eu fiquei muito feliz com as orquídeas. Obrigada de coração. E eu vou deixar o número do WhatsApp aqui na tela do Orquidário Fogaça para você falar com a Jaqueline quando você quiser comprar alguma orquídea com ela. Vai ficar passando aqui na tela o número do WhatsApp. E também vai ficar no primeiro comentário fixado o WhatsApp do telefone da Jaque e também o canal do YouTube do Orquidário Fogaça. Aí você só clica e você vai direto lá para os vídeos da Jaque para você ver as orquídeas lindas que ela tem lá. E vamos ao vídeo agora, vamos saber o que usar, que substrato usar em vaso de barro para manter a umidade para as nossas orquídeas, para não secar tanto. E eu vou começar retirando primeiro o substrato das orquídeas, para depois te mostrar aqui o passo a passo do replante. E eu vou retirar o substrato dessa daqui primeiro. Já peguei o meu lixo. Se você quiser guardar esse substrato para plantar orquídeas de terra ou plantas terrestres, pode guardar. Aqui eu não vou guardar esse aqui. Aqui tem chip de coco, que é esse material aqui, ó. Pode usar tranquilamente esse material, só que em vasinho plástico assim é um perigo. Você tem que saber que tipo de vaso usar, porque vaso de plástico segura muita umidade. Eu vou retirar o substrato dela e já mostro ela aqui. Já retirei o substrato dela, mas observe que ficou essa bucha aqui, ó. Já vou explicar sobre ela. Agora eu vou cortar as hastes florais. Ai, Maria, mas por que cortar as hastes florais se ela ainda está florida? Eu vou fazer um replante e a orquídea ela tem raízes boas
mas não é aquele enraizamento de uma planta assim mais velha. E aí por isso pode acabar murchando as folhas, e aí é melhor eu cortar o quanto antes as hastes florais. Pegue aí a sua tesoura esterilizada na chama do fogão ou com álcool 70 também já resolve, e corte a haste floral bem na base. Eu vou cortar bem aqui embaixo. E aí você pode passar um extrato de própolis, uma canela. Eu vou cortar outra aqui também, cuidando para não cortar folha. Cortei as duas bem na base. E essas hastes é só colocar num potinho na areia, deixar sempre úmida essa areia de rio, não a salgada. E aí ela pode brotar um cake ou simplesmente secar, mas isso é na sorte mesmo. A outra orquídea é essa daqui, ó, que já faz um bom tempo que eu cortei a haste floral. Ela tá bem linda, é bem parecida com aquela ali, só é um tom de rosa um pouquinho mais forte. Eu também vou retirar todo o substrato dela daqui. Essa tem casca de pinos. Casca de pinos, para quem não sabe, é essa casca assim, ó, de madeira. E da outra tinha o chip de coco. O chip de coco mantém mais umidade, fica mais água ali dentro. E a casca de pinos não, ela seca um pouco mais rápido, deixa só levemente úmida. Veja aquela raizinha nova ali, ó. Olha que gracinha. Isso é um bom sinal, significa que logo ela já vai começar a se enraizar onde quer que eu plante ela. Eu vou retirar aqui e já te mostro. Essa aqui tá só na casca de pinos e tem a bucha aqui no meio, mas eu percebo que essa bucha ela tá bem mais para baixo, já tá saindo, então essa eu não vou poder deixar. Vou retirar aqui então. Já retirei o substrato das duas, as duas vão ser plantadinhas aqui juntinho. Pode sim plantar em comunidade, ainda mais se as cores são parecidas, fica muito bonito depois de florido. Vou separar elas aqui e agora vamos ao passo a passo aqui do vaso, com o substrato primeiro. E um dos substratos que eu mais gosto de utilizar em vaso de barro para dar umidade é o esfagno. Mas agora tem um segredo para a gente fixar essas orquídeas de forma que elas fiquem bem presas dentro desse vaso aqui. E eu vou usar uma plaquinha de isopor. É um pedaço que eu peguei aí de isopor de utensílio doméstico. Qualquer isopor que você tiver na sua casa já serve. E eu já medi como que eu quero que fique dentro aqui do vaso. Agora eu vou fazer uma cama bem generosa de esfagno aqui para plantar as nossas orquídeas. E aí eu te mostro depois como eu prendo ali. Nesse caso aqui vai ser utilizado como substrato no vaso de barro o isopor, é um substrato, e o esfagno. Esses dois vão ser os substratos de hoje. São ótimas opções. Só no vaso de barro eu não te indico a usar substratos pesados. Por exemplo, o caco de telha é maravilhoso, a pedra brita, maravilhosa. Porém, vão pesar muito no seu vaso. A não ser que você não se importe com isso, vai colocar numa bancada bem firme aí. Aí pode colocar aí um mix de pedra brita, caco de telha ou só um ou outro. Pode misturar com argila expandida. A argila expandida, ela é mais levinha e você pode colocar também, plantar só com ela, só que você precisa sim dar uma umidade. É preciso colocar o esfagno pelo menos na parte de cima. Eu costumo utilizar na parte de cima e às vezes eu coloco um pouquinho dentro sim do vaso de barro. E aí vai dar uma umidade muito boa para as orquídeas. E elas não vão passar sede, porque o vaso de barro bebe a água junto com as raízes da sua orquídea, ele suga o excesso. Então o vaso de barro é ótimo para o plantio de orquídeas. Peguei aqui um tanto de esfagno. Aí você vai me perguntar, mas Maria, isso não é demais? Não é, o vaso de barro ele toma a água junto com a sua orquídea aí. Coloquei esse tanto aqui, agora eu vou amarrar, senão isso aqui vai cair tudinho. E eu vou amarrar aqui com linha de costura mesmo. Pode amarrar com barbantinho, o que você tiver em mãos aí. Eu vou só enrolando aqui, ó, não tem mistério nenhum. Plaquinha de isopor já bem amarrada com esfagno, fica quase transparente assim, ó, com a linha. Você pode usar para fazer coquedamas ou então passar na madeirinha que você colocou esfagno, fez um replante pro esfagno não cair, pode passar também. Uma coisa que eu esqueci de falar é que você pode usar também chip de coco, casca de pinos, fibra de coco também no vaso de barro. Pode usar que vai dar certo. Não dá muito certo quando é em vaso de plástico que segura muita umidade. Mas aí para você regar certinho, você tem que sempre que colocar o dedo
dentro do substrato. Se tem umidade, você não vai regar, só se tiver bem sequinho. E agora, como que eu vou plantar essas orquídeas aqui, as duas juntas num pedacinho tão pequenininho assim? Eu vou plantar uma primeiro e depois eu mostro a outra pronta. Eu vou optar por essa daqui, ó, para mostrar que tem a buchinha. Eu vou ver se eu consigo manter essa bucha, se ela não vai se desfazer. Essa buchinha aqui, você pode deixar nos seus replantes em tronquinho, na árvore, quando você plantar em vaso de barro, que a orquídea ela vai ficar bem para cima, não lá para dentro do vaso. Se ficar bem para cima, você pode deixar essa bucha. Ela é perigosa quando tá dentro do vasinho de plástico, porque daí segura muita umidade. Eu acabei abrindo um pouquinho aqui a bucha, porque eu quero que ela fique bem certinha aqui em cima, para que eu possa amarrar direitinho. Vou colocar assim, para daí colocar a outra aqui também. Agora que eu já centralizei a planta aqui, eu vou começar amarrando com as abraçadeiras de nylon. Amarre com o que você tiver aí na sua casa. Pode ser barbantinho, araminho. Essa abraçadeira você vai encontrar em qualquer material de construção. Pode comprar pela internet também, ela é bem prática. Eu dividi os dois lados aqui para poder amarrar direitinho, porque aí fica bem firme. Quanto mais firme essa orquídea ficar, mais rápido ela vai se enraizar. Já puxei aqui a primeira abraçadeira, agora vou colocar a segunda. Algumas raizinhas é natural que quebre, não tem outro jeito. Mas se você quer que quebre menos, é melhor molhar. Aqui no caso eu esqueci de molhar. Já tá ficando bem firme aqui a planta. Essa orquídea aqui já está bem plantada. Observe que ela está bem presa aqui mesmo. Agora falta colocar a outra aqui. E aí vai ficar bem legal, vou te mostrar como é que eu vou prender no vaso. Olha como ficaram as duas aqui. As duas ficaram bem presas nessa plaquinha aqui de isopor com esfagno. E agora é hora de encaixar aqui nesse vasinho lindo. Veja a posição que você quer que ela fique. E aí eu vou colocar uma abraçadeira aqui por baixo para poder prender esse isopor aqui, para que fique bem firme. A orquídea não vai ficar bamba, não vai ficar tombando. E é uma forma bem fácil de plantar desse jeito aqui, não vai te dar muito trabalho aí na sua casa. Observe que eu coloquei uma abraçadeira aqui por baixo e ela saiu aqui por cima. E é dessa forma que você tem que fazer para poder amarrar direitinho. Se for necessário, tem que emendar aqui a abraçadeira. Vamos ver agora. Eu quero que ela fique desse jeito aqui, a frente virada para a florzinha do vaso, que aí fica lindo. As orquídeas ficaram plantadas um pouquinho meio tortas, mas isso não quer dizer. Essas raizinhas eu vou tentar colocar elas aqui pro lado, para não quebrar muito. Agora na hora que eu vou encaixar esse isopor aqui. Tem que dar uma encaixadinha aqui, e aí sim você coloca a abraçadeira. Dá uma apertadinha, dá para usar madeira assim também, se você quer, se você tem um pedacinho que você quer acoplar, como você pode usar o isopor. E olha que o isopor nem vai aparecer muito aqui, fica bem legal essa ideia. Eu já fiz em outros vídeos, já fiz esse tipo de replante, fica bem legal. Eu dei uma leve inclinada aqui no isopor, porque as orquídeas fiquem mais retinhas, não tem problema ficar assim para cima. Na hora da sua rega, você só seca o miolinho para que não acumule água, só isso. E eu geralmente nem faço mais isso, porque a orquídea que tem a tendência de apodrecer miolo, ela apodrece até plantada inclinada, para você ter uma ideia. É claro que é bom cuidar, cuide aí, dê uma observada. Agora eu vou fechar, que eu consegui encaixar, e eu vou puxar essa abraçadeira. Só o fato de eu ter empurrado um pouquinho o isopor para dentro do vaso já deu uma fixada aqui, mas se você tiver como prender, melhor. Orquídeas muito presas no vasinho, ó, tá super presa, posso virar de cabeça para baixo que não vai cair. E agora, Maria, o que mais dá para usar dentro desse vaso? Aqui nas laterais eu posso deixar simplesmente sem nada. Como eu posso também colocar chip de coco, que eu já coloquei em outros replantes de vasinho de barro. Como eu posso colocar um pouquinho do esfagno também. E aqui eu vou colocar mais um pouquinho do esfagno. Se o seu clima aí é muito quente e seco, pode colocar um pouco mais de esfagno. Pega ele bem fofo assim, ó. E aí você vai colocar um pouquinho aqui dentro. Vai dar mais umidade aqui.
e a sua orquídea vai se desenvolver super bem dessa forma. Com esse tanto de esfagno aqui, eu não poderia colocar em um vaso de plástico. Nossa, seria super arriscado. Mas em vaso de barro não tem problema. Só se você vai cultivar na chuva, é uma exceção. Aí você não pode encher de esfagno, aí você põe bem pouquinho. Ó, vou colocar aqui na lateralzinha, para dar mais umidade. E tá pronto o replante. E agora, para você que vai me perguntar, Maria, como regar essa orquídea que você plantou quase toda no esfagno? É simples. Quando você tem dúvida, põe o seu dedo aqui dentro. Tem umidade? Tá geladinho? Tá macio o esfagno? Não rega. Se tiver crocante, todo esfarelento e até mais clarinho o esfagno, pode regar. É hora de regar aí. Não tem mistério, bem simples. Quando secar, você rega novamente sua orquídea. E uma orquídea que você recentemente plantou, toda vez que ela secou bem, você vai e rega, sempre faz assim, logo ela começa um novo enraizamento. Isso é um fato. Se você deixa muitos dias sem rega, ela vai demorar mais para se enraizar e pode até murchar as folhinhas. No caso dessa não, que elas têm bastante raízes até. Olha só, e essas raízes aéreas eu deixei aéreas assim, ó, porque senão elas podem secar aqui dentro do vaso. E quanto à adubação, use o adubo aí da sua preferência, o adubo que você está acostumado a usar. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado desse replante aqui, dos tipos de substrato que você pode usar aí no seu cultivo. Eu espero que você tenha gostado aí das dicas que eu passei. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. E se você não for inscrito ainda e chegou até o final do vídeo, gostou de tudo que eu passei, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nada do que eu for postando aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.